Boa noite a todos e todas. Declaro aberta a 12ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura desta Câmara Municipal de Araras. Convido a todos para que, em pé, saudemos o pavilhão nacional. Como não houve impugnação da ata da 11ª sessão ordinária, declaro-a automaticamente aprovada. Solicito à assistente legislativa que faça a leitura do expediente desta sessão. Projetos de Lei Executivo Municipal. Processo 113 de 2013. Dispõe sobre concessão de reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais, da administração pública direta e indireta e da outras providências. Processo 115 de 2013. Altera a Lei Municipal número 4.365, de 22 de dezembro de 2010, a qual autoriza a contratação de servidores, por tempo determinado, nos termos do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, para execução do projeto segundo tempo e da providências correlatas. Projetos de Lei Legislativo Municipal. Mesa da Câmara. Processo 114 de 2013. Dispõe sobre concessão de reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Araras e da outras providências. Vereadora Nete Monteiro dos Santos Casagrande. Processo 110 de 2013. Denomina a Rua Norival Guadaguim Neto, a atual Rua 17 do Jardim Esplanada. Vereador Carlos José da Silva Nascimento, processo 109 de 2013. Denomina a Rua João Carlos Teixeira, a Rua 8 do loteamento Jardim Esplanada. Projeto de resolução. Vereador Breno Zanoni Cortella, processo 116 de 2013. Cria na Câmara Municipal o espaço artístico-cultural e dá outras providências. Requerimentos. Vereadora Nete Monteiro dos Santos Casagrande, processo 112 de 2013. Informações sobre os projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras. Vereador Marcelo de Oliveira, processo 113 de 2013. Convocação de sessão secreta da Câmara Municipal de Araras para votação de proposta para outorga de título de cidadão ararense. Senhor presidente, que consta a pauta para leitura nessa sessão. Obrigado. Dispensada a leitura das indicações. Não tivemos inscritos para a tribuna livre desta sessão. Passaremos, então, à terceira parte do expediente, palavra livre, uso da palavra pelos vereadores e vereadoras. Conforme dispõe o artigo 239, parágrafo 3º do Regimento Interno, como está inclusa na ordem do dia a apreciação de parecer do Tribunal de Contas relativas às contas da Prefeitura, o expediente é reduzido a 30 minutos. Portanto, também o tempo será dividido proporcionalmente aos parlamentares, que terão o prazo de 3 minutos. Assim, solicito para usar da tribuna livre, primeiro inscrito, vereador Marcelo de Oliveira, pelo prazo de 3 minutos. Senhor presidente da Casa, Breno Zanoni Cortella, nobres companheiros da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha, boa noite, imprensa falada, escrita, televisiva, amigos Araras FM. Eu estive nessa manhã numa reunião muito produtiva com a nossa secretária da Saúde, Vandercy Pavan, e nós estivemos debatendo um tema que, infelizmente, mexe com toda a nossa sociedade, que é a questão das pessoas, infelizmente, portadoras do vício das drogas e da bebida. E nós, nesta manhã, pudemos debater esse tema. Vamos fazer aqui na nossa Câmara Municipal o fórum, uma conferência municipal antidrogas, porque realmente tem crescido muito o número de dependentes químicos e também pessoas envolvidas com alcoolismo. E nós ficamos numa situação muito delicada. O município de Araras, na verdade, fica numa situação delicada. Nós temos as leis para ser seguidas, a administração pública não pode fazer aquilo que nós queríamos que fizesse, que a sociedade pede para fazer,
quando nós nos deparamos com uma pessoa, um jovem, um adolescente, que está no vício das drogas, a primeira coisa que a família quer é que se coloque ele numa casa, numa clínica de recuperação, numa comunidade terapêutica. Mas existem alguns caminhos, existe uma legislação que você não pode estar fazendo aleatoriamente, fazendo de uma maneira como acho que convém. E aí nós, infelizmente, esbarramos na burocracia, nós barramos na bendita lei, que muitas vezes atrapalha em bastante aquelas pessoas que precisam de ajuda, aquelas pessoas menos favorecidas pela vida, aquelas pessoas que infelizmente se encontram num estado de vulnerabilidade muito grande. Então nós, nessa manhã, conversamos muito com a secretária muito aberta, muito humana, muito responsável nos seus atos, está também já fazendo a sua parte na Secretaria da Saúde, como amanhã vamos conversar com a secretária interina da Inclusão Social, dona Regina, para que nós possamos caminhar nesse sentido e que nós possamos realmente fazer políticas públicas sérias, políticas públicas que resolvam os problemas das nossas famílias ararenses. Hoje nós temos, é um número alarmante, mais de 90 pessoas moradores de ruas em Araras. Um grande foco ali próximo ao tiro de guerra, outros na Praça Jorge Assunção, alguns na Praça Barão de Araras. Realmente a gente fica muito triste de saber que os nossos irmãos, os nossos ararenses, né, infelizmente por uma questão, muitas vezes, conflitos da família, problemas dos mais variados, leva a pessoa para as bebidas, para as drogas e, o último estágio, para as ruas. E aí a pessoa fica realmente num estado vegetativo, um estado de abandono. Alguns têm as suas famílias, têm a sua casa, mas não tem força para voltar, não tem força para retomar a sua história. E nós precisamos, como parlamentares, como homens públicos, fazer a parte que nos cabe, que é realmente fazer políticas que possam ajudar, que possam recuperar essas pessoas. Precisam de um norte, precisam de uma ajuda, e esse é o papel nosso como gestor público. Então, aqui, quero dizer aos nobres vereadores que foi produtiva a nossa reunião com a secretária, estamos avançando, vamos avançar muito mais, e vamos realizar a Conferência Municipal Antidrogas, que vai ser de grande valia, de grande ajuda para toda a comunidade ararense. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Marcelo. Próximo inscrito, vereador professor D. Pelo prazo de 3 minutos. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, vereadores, vereadora. Mais uma sessão importante que vamos esclarecer aí as questões do município. O primeiro ponto, acho importante para deixar claro aqui, eu fui procurado esse final de semana, também no meu gabinete, por amigos, vizinhos também, relatando a preocupação com a questão da dengue, né? O avanço da dengue no município. Municípios vizinhos, o caso de Leme, já vivendo uma situação bem problemática. Então, hoje a gente procurou informações mais precisas em relação a essa questão. Nós temos que o número de casos em Araras ele está em torno de 452 casos, né? Sendo 403 do município e 49 casos importados. E os trabalhos que a Secretaria vem fazendo se concentram em bairros onde há mais incidência com a nebulização. Para esclarecer a população, vem sendo feita a nebulização em bairros onde há mais incidência de casos. Também alguns arrastões na Zona Leste, que foi realizado esse final de semana. Atividades também no centro, em relação à limpeza de casas na região central, também. E alguns bairros onde a incidência é maior. Então, a gente pede realmente o apoio da população, porque o caso é sério e é um caso de saúde pública, né? Então, esse apoio da população, principalmente para estar deixando o pessoal da vigilância entrar nas casas, né? Eles têm crachás, camisetas, tudo. Então, acho que é um ponto agora que todos temos que se unir, né? Que é um mal aí que a gente tem que combater. Também reforçar a questão da campanha da vacinação contra a gripe, né? Termina agora dia 26, é uma campanha importante, governo federal. Eu fiz uma indicação pedindo que a secretária da Saúde buscasse alternativas para expandir esse programa de vacinação para funcionários públicos, principalmente que trabalham em escolas, que estão em contato, né? Em creches. Então, foi feita essa indicação. Talvez para essa campanha com certeza não, porque ela termina no dia 26. Mas para uma próxima campanha,
É interesse do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, aumentar o grupo de vacinados, né? Então, esses funcionários que trabalham em escolas, hospitais, creches, acho bem interessante, né? Então, foi feita essa indicação. Também, reforçar que nós estivemos na terça-feira, junto com outros vereadores, doutor Núcio, Zé Bedé, o do Segurança, estivemos numa comunidade, né, no Parque das Árvores. O presidente Breno Cortella esteve no Parque das Árvores, reunindo aí com os moradores. Os moradores colocaram as demandas lá da região, discutiram questões importantes, né, das enchentes, a construção da creche Colina lá, e os vereadores prontamente aí esclareceram as questões. Acho que é importante essas reuniões, né, não só na época da eleição, mas agora intensificar isso. Então, reforçar esse trabalho aí que a gente vem fazendo com todo mundo, né? Do mais hoje a gente termina essa fala. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador professor D. Próximo inscrito, vereador Núcio. Prazo de 3 minutos. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Hoje com a presença da Magda aqui, muito prazer, né? Ver você aqui junto com a gente é sempre muito prazeroso. São 2 assuntos importantes, meu tempo é curto, como de todos nós hoje, por causa da pauta, mas o professor D lembrou bem essa reunião. A reunião feita diretamente com os cidadãos é uma das coisas mais prazerosas que tem. A gente ouve muita coisa proveitosa, a gente ouve sugestões que muitas vezes a gente não tinha pensado, e ouve principalmente as principais aspirações daquele setor da cidade, daquele bairro. Eu acho que essas reuniões deviam se repetir. O presidente já falou de um projeto, talvez, de levar a Câmara mais perto da população, explicar qual é o trabalho do vereador, que o vereador não vem só na segunda-feira, aliás, ele vem todo dia, e também tem esse trabalho feito diretamente em contato com o povo. Eu acho que, se o presidente ou algum vereador resolver colocar isso, vai ser uma boa decisão. O segundo assunto foi com relação ao julgamento que houve lá em São Paulo, dos PMs condenados. A gente não quer entrar no mérito da questão se eles tinham culpa ou não tinham culpa. A gente fica muito preocupado com a pena. Quando nós vemos um casal que mata uma criança de 5 anos, quando nós vemos um advogado que mata pelas costas uma pessoa condenada a 19, 20 anos, porque esses PM foram condenados a 150 anos. Eu sei que, tecnicamente, um dos advogados da casa vai me explicar exatamente por que acontece. Mas isso, no meu entender, não é justiça. Eu nunca vi justiça feita dessa maneira, de indivíduos que, enfrentando 2.000 presos amotinados, num presídio destruído, que depois teve até que ser desativado, de tanta destruição que lá eles provocaram, a nossas custas, de vocês todos que estão aqui. E esses PMs são condenados a 150 anos, cumprindo ordens, enfrentando o bandido dentro de uma cadeia completamente destruída. E eu vejo um casal que mata uma criança de 5 anos a sangue frio, ser condenado a 30 anos. Por que essa diferença? Por que a justiça se faz dessa maneira? É uma coisa que ainda quero ouvir uma explicação. E nós vamos ter a nossa audiência pública com a segurança pública. Nós vamos exigir mudança na legislação. A legislação tem que punir o bandido, tem que punir quem está fora da lei. Que puna aqueles agentes da lei que, por acaso, fazem alguma coisa errada. Muito certo. Mas o bandido tem que ser punido primeiro e com muito mais rigor. Esse é que tem que ser alijado da sociedade de maneira definitiva. Então, é uma coisa que nós temos que discutir, a legislação tem que mudar. Se a minoridade penal vai ser a solução, não vai ser a solução. Se penas mais rigorosas, se pena de morte vai resolver alguma coisa ou não. Enfim, eu acho que aqui na Câmara será o local para debate, para que se façam leis mais rigorosas, principalmente que tragam mais segurança e mais conforto para os cidadãos que levam uma vida honesta e pacata. Muito obrigado. Obrigado, vereador Núcio. Próximo inscrito, o vereador Bonezinho, pelo prazo de 3 minutos. Excelentíssimo senhor presidente Breno Cortella, ouvintes da Rádio Araras FM, senhores vereadores, senhoras vereadoras, na pessoa do ex-vereador Manuel Silva, o Manezinho, cumprimento também
a toda a população do município de Araras. Começo aqui a minha fala, presidente, parabenizando Vossa Excelência pelo projeto que o senhor apresentou nessa casa, instituindo a Comissão da Verdade. Temos o conhecimento que o município de Araras, na época da ditadura, sofreu a intervenção do governo federal, tivemos um prefeito que foi nomeado sem ser de forma democrática. Também conversando com alguns jornalistas do município de Araras, eu pude perceber o quanto foi difícil aquele momento, não só aqui no município de Araras, mas em todo o Brasil. Então, presidente, quero parabenizar Vossa Excelência por esse projeto e conte com este vereador para que possamos fazer um brilhante trabalho com essa temática. Também quero aqui fazer um balanço da questão do servidor público. Realmente, o prefeito Brambila não abriu para negociação. Aliás, ele abriu, ele ouviu os vereadores, mas não houve avanços. O prefeito entendeu que o servidor público não merecia aumento, disse que não dava para dar o aumento, coisa que a gente discorda, eu pelo menos discordei. Alguns vereadores que aqui estão também foram bem incisivos, lutaram aí para o servidor ter um aumento maior, mas o Brambila permaneceu aí com a sua opinião firmada, não aumentou nem sequer 1% do índice, manteve os 6,5% que ele começou a negociação, e a gente só tem a lamentar essa atitude do prefeito. A gente sabe a dificuldade orçamentária que todo município vive, mas orçamento público é parecido com o orçamento doméstico. Se você ganha R$2.000, você tem que escolher entre financiar, por exemplo, um carro ou financiar uma casa. Dificilmente com R$2.000 você vai conseguir fazer as duas coisas juntas. E a gente sabe que o prefeito Brambila tem escolhas. Provavelmente ele não investiu, não deu esse aumento por servidor público, porque ele vai gastar esse dinheiro com outras coisas. E cabe a nós agora acompanharmos. Quero aqui também alertar o servidor público que ele deve se mobilizar. Vem vindo aí o projeto da Araprev, projeto aí polêmico, em virtude do pouco tempo não posso me estender aqui, mas o servidor deve ficar mobilizado com essa questão da Araprev e da reforma administrativa que está para vir nessa casa, onde a prefeitura deve aumentar os cargos em comissão. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bonezinho. Próximo inscrito, vereador do Segurança, pelo prazo de 3 minutos. Boa noite, excelentíssimo presidente da Câmara, Breno Zanotti Cortella, meus companheiros vereadores, vereadoras, público presente, boa noite. Estive essa semana visitando a Escola Rural Inácio Zurita Neto, uma escola que tem alunos lá, professores esforçados, funcionários esforçados, mas notei que o prédio lá está bem condenado. O prédio precisa de reforma urgente lá, por os telhados, existe goteira por todo lado, rachaduras. Então, eu que estudei na zona rural, que fui criado na zona rural, estudei em escola rural, fiquei muito triste com aquilo que eu vi lá, que eu presenciei. Uma escola que tem que ser modelo na cidade e não apresenta isso. Então, fiquei muito triste em ver, constatei vários problemas. Os telhados estão totalmente danificados, recebendo muitas goteiras. Onde existe, amigos vereadores, onde funcionava, eu que joguei futebol naquele campo lá do centro rural, onde funcionava o vestiário, hoje usa como sala de escola. É lamentável ver isso daí. A gente fica triste, chateado, mas acredito que o prefeito, o executivo, o pessoal responsável por esse setor... Presidente. A parte, presidente. Concede a parte, vereador? Pois não. Só para reforçar, eu sei que a fala é reduzida hoje, né, Edu? Mas, eu estive visitando também essa escola, e realmente os problemas são graves na escola. Nós relatamos ao prefeito, fiz um ofício com as fotos, com todo o detalhamento da questão. Conversamos com o secretário de obras, o Canassa, foi licitada já uma empresa, já foi feito o levantamento para fazer esses reparos necessários. E também tem um projeto em Brasília para a construção da nova escola, viu, Edu? Nós estamos batalhando em cima disso aí, mas é uma questão relevante, sim. Acho que a Câmara tem que acompanhar atento esse caso. Obrigado, professor D.
de fato, a gente orienta, caríssimos colegas, porque prevenir é bom. Para-raio não existe para-raio lá, é uma área arvorizada e onde existe árvore, existe constante perigo de raios. E não existe para-raios lá. Internet, telefone fixo, o pessoal está meio desolado, meio afastado da sociedade. Então, aqueles alunos que são da zona rural, meninos que vêm do assentamento, da área rural, ali da região do centro rural, estão decepcionados um pouquinho, sofrendo muito. Parabéns aos professores, aos funcionários que trabalham lá. Inclusive, é pouco um funcionário só, cuidando de mais de 230 crianças. Ele é responsável por tudo e é complicado. Então, vamos olhar com carinho para aquele pessoal da escola rural. E eu acredito que vamos prevenir para não acontecer o pior. Era isso que eu tinha que falar. Então, eu queria mandar também ao pessoal do Jardim Bela Vista, onde eu estive presente, um abraço para o Eduardo Rodrigues, o Gilson, o seu Du, o Robson, pessoal bom lá. Era isso, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Du. Próxima inscrita, vereadora professora Nete. Pelo prazo regimental, hoje de 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, público que nos acompanha pelo plenário da Câmara Municipal ou por meio da Araras FM, boa noite a todos. Eu quero retificar aqui um evento muito bonito que houve no último sábado, o Tiro de Guerra 2-053 de Araras, realizou uma solenidade alusiva ao Dia do Exército, comemorado em 19 de abril. Na oportunidade, os atiradores receberam de seus familiares e autoridades presentes os distintivos de tiro de guerra e os troféus conquistados durante as competições da Semana do Exército, ocorrido nos dias 16 e 17 de abril. Desta forma, parabenizo o belo trabalho desenvolvido, não poderia deixar de elogiar os instrutores, o primeiro sargento da Cavalaria, Carlos Roberto Pérez Ferreira, e o primeiro sargento, Jorge Antônio Marcolan, chefe da instrução de tiro de guerra. Congratulo também com a fala do general de brigada da reserva do Exército Brasileiro, João Tranquilo Beraldo, que enalteceu o espírito patriótico e destacou a importância da participação dos jovens atiradores na construção de uma sociedade consciente, justa e inclusiva, tendo como base os princípios ensinados pelo Exército Brasileiro. Acredito que é necessário resgatar os valores éticos e morais fundamentais para a formação de cidadãos críticos e comprometidos no que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos. Nesse sentido, o tiro de guerra, assim como a família, tem um papel fundamental no processo de transformação dos diversos problemas sociais presentes em nossa sociedade. A todos que vestem ou já vestiram a farda verde-oliva, deixo minha homenagem com a seguinte frase: lute com determinação, abrace a vida com paixão e vença com ousadia. Eu quero até reforçar, um pouco a mais, tem um pouquinho mais de tempo, de elogiar o trabalho que o vereador Marcelo de Oliveira está desenvolvendo antidrogas. O general Beraldo, ele colocou assim em alta voz sobre as drogas que entram muitas vezes em nossas casas e nós não vemos. E aí se torna realmente uma luta muito difícil. Tanto a droga ilícita, que seria a droga realmente propriamente dita, como a outro tipo de droga que inicia, que é o álcool. Então, parabenizo, vereador Marcelo, pelo seu trabalho aí, e estamos juntos aí nesta luta. E obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereadora Nete. Próximo inscrito, vereador Éder Miller, pelo prazo de 3 minutos. Senhor presidente, vereadoras, pessoas que nos prestigiam no plenário, boa noite. Senhor presidente, só queria fazer uma indagação que já no início da legislatura eu fiz uma indicação
ao senhor prefeito questão das instituições sociais, para que se comercializassem a alimentação na festa do peão, em todas as festas de grande relevância na cidade. Tivemos um avanço, uma primeira reunião no centro rural, ainda com o senhor Olavo, né, Paganotti, que ainda estava aí, né, infelizmente não está mais, e agora algumas instituições andam cobrando questão da como está o andamento. Tive em contato com a secretária de inclusão que está respondendo pela pasta, e ela está aguardando aí. Então, espero que o governo, o secretário de governo, a administração, dê andamento com isso, né, nas conversações, para ver se seja possível essa entrada das atividades sociais num espaço dentro da Festa do Peão. São 4 dias de festa, tem condição de fazer uma alimentação mais barata, mais saudável, e vai ajudar as entidades. Então, estamos aguardando aí que... Boa parte, vereador. Com o tempo, vereador, mas rapidinho, se o senhor for rápido... Parte ao vereador Zé Bedé. Seria só para parabenizar a sua iniciativa. Eu tenho acompanhado alguns projetos aí dessas entidades, e realmente, quanto mais incentivo dessa natureza tiver, para que essas entidades não fiquem sempre refém de estar precisando de ajuda do município, acho que, se for possível isso aí, acho que o município dará um passo muito importante na vida desses projetos. Parabéns pela iniciativa. Ok, obrigado, vereador. Outra indicação e reclamação que está constante é na Vila Dona Rosa, na escola do Lions Club da Vila Dona Rosa, que tem lá. A questão do trânsito. Estive com a secretária de Educação lá no local, falamos com a diretora para mudar a entrada e saída das crianças. Acontece que hoje sai-se na Inocência da Alpeto, e a rua estreita e está causando transtorno faz tempo para os moradores lá. Inclusive já houve até quebra-pau lá. Então vai se mudar para a rua Allan Kardec. Então estamos aguardando aí o pessoal do trânsito a fazer um redutor de velocidade, sinalizar embarque e desembarque e uma faixa de pedestre lá, para que se muda. Espero aí que o pessoal do trânsito lá dê agilidade a isso daí, a secretária está ciente, o governo está ciente disso. Então estou aguardando. Senhor presidente, é só por hoje. Obrigado, vereador Éder Miller. Próximo inscrito, vereador Erinson Mercatelli, pelo prazo de 3 minutos. Boa noite a todos, presidente, Breno Cortella, colegas vereadores, público presente, ouvintes Araras FM, internautas. Estou usando hoje, rapidamente, essa palavra para reforçar os meios de comunicação da campanha de doação de sangue, sábado, dia 27, onde será feita das 8 às 12 horas, do Centro de Saúde 2, do lado do Bombeiro. Então, é fundamental que a população de Araras participe, doe o máximo de bolsas possíveis para que o nosso hospital, a nossa região, fique abastecida, né, com as bolsas de sangue, que não precisamos aí suspender cirurgias, algumas coisas, mas alguns atos cirúrgicos para que Araras sempre esteja bem. Então, cada um de uma família doar, isso aí é necessário e ajudará a salvar muitas vidas no nosso município e na nossa região. Queria parabenizar o professor D pela indicação, também acho, conte comigo, reforçando essa indicação da campanha de vacinação, principalmente na área da educação, onde há um acúmulo de alunos, os alunos já são vacinados, mas os professores, merendeiras, inspetores, eu acho que também deveriam ter a liberdade, como os funcionários da área da saúde são vacinados, eu acho que é importante também estar vacinando toda a Secretaria da Educação. Parabéns pela indicação, conto com esse vereador. Tá? Parabenizar a Guarda Municipal, domingo, uma viatura ali no calçadão, passando ali à noite, quando tem o bailinho da Maísa, totalmente diferente, né? Semana passada passei um auê de som alto, bebidas, domingo agora passando por lá, tranquilo, todo mundo, os casais, aproveitando, se divertindo. Então, parabéns à Guarda Municipal aí, pela viatura. Eu acho que deveria ser uma constante no domingo, ter uma viatura no calçadão, onde todo mundo possa realmente participar do lazer e se divertir,
à vontade com a família, né? Jovens aí, às vezes com som alto e bebidas, acabam afastando a família do calçadão. Isso é ruim para a sociedade. Então, parabéns à guarda, espero que o general mantenha sempre essa viatura lá. Por hoje é só, muito obrigado. Obrigado, vereador Enison. Próximo e último inscrito, vereador Zé Bedé, para o uso da palavra livre, pelo prazo regimental de 3 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente, quem nos acompanha pelo rádio e pela internet, boa noite a todos. Eu queria iniciar minha fala falando sobre uma reunião que eu estive hoje com o presidente da TCA, devido aí à procura de estudantes, de moradores dos novos bairros, né? Preocupado aí com uma falta de ônibus, crianças perdendo a primeira aula. Inclusive aí eu andei acompanhando 6 horas da manhã, acompanhei o ônibus e realmente ficou constatado de que existe alunos que o motorista não para, não porque ele não queira, porque realmente o ônibus se encontra muito lotado e por conta disso está tendo que chegar até a escola a pé. Eu fiz esse trajeto acompanhando e pude perceber isso. Aí, preocupado com a situação, procurei o setor da TCA, onde o funcionário da TCA me informou sobre a situação, passando para esse vereador toda a situação que se encontrava, que eles realmente tinham conhecimento, mas que estava fazendo aquilo que estava no alcance deles. Então, entrei no setor lá aqui do terminal, onde me apontaram diversas condições, no sentido do porquê estava acontecendo. Em primeiro lugar, que os motoristas da TCA têm 1 hora para fazer todo um itinerário daqui do terminal, até o Tiradentes, Morumbi, fazer todo esse trajeto e voltar até o TCA. Tem um determinado momento que dá para eles fazer isso, até sobra alguns minutos. Mas a situação que se encontra é que eles precisam, nesse período, nesses horários de pico, pelo menos mais 20 minutos. Então, eles apontaram alguma solução, falou para o vereador que teria condições, mesmo na estrutura que existe, de fazer algumas adaptações para que esses 20 minutos fosse possível. Mas para que isso acontecesse, precisava criar mais 2 linhas de ônibus para a região leste. Então, eles não têm autorização para fazer isso. Então, também tive a preocupação de procurar o presidente da TCA, onde me atendeu muito bem e me propôs que eu fizesse marcasse uma reunião com esses trabalhadores, que ele ia estar disponibilizando o diretor, para que eu ouvisse eles, não só no sentido dos ônibus, mas também nas condições de trabalho, que vai fazer de tudo para que realmente aquelas ideias que eles têm, que realmente venha a ser colocado em prática. Eu, ouvindo eles, me garantiram que tem condições de melhorar essa situação. Então, o diretor, não só no sentido de colocar mais uma linha, e também de acompanhar esse vereador amanhã, se for possível, 6 horas da manhã, para ver o que está acontecendo em relação às crianças que estão perdendo a primeira aula em algumas escolas. Então, tem esse compromisso. Infelizmente, o tempo é curto, teria mais alguma situação para falar, mas na próxima oportunidade farei. Obrigado, vereador Zé Bedé. Não temos mais inscritos para a palavra livre. Eu já informo desde já que consultei o plenário e nós iremos, portanto, convocar a sessão extraordinária ao final desta sessão ordinária, como já estava previsto, para apreciar os projetos de lei referente ao reajuste dos servidores públicos municipais. Teríamos agora um intervalo regimental. Eu consulto o plenário sobre a possibilidade de dispensar o intervalo. Os favoráveis permaneçam como estão.
a dispensa. Então, dispensado o intervalo regimental, passaremos imediatamente à apreciação e análise da ordem do dia. Primeiro item da ordem do dia, parecer do Tribunal de Contas, processo número 54 de 2013, TC 00013, 02609, prestação de contas da administração financeira, orçamentária e patrimonial, bem como anexos, acessório e parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo às contas de 2009, apresentadas pela Prefeitura Municipal de Araras. A votação é nominal, 2/3 para rejeição do parecer do Tribunal de Contas. A votação se realiza em segundo turno de votação, já tendo sido apreciado e com a votação favorável do plenário em primeiro turno. O parecer do Tribunal de Contas está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, inicio então a votação nominal, 2/3 para a rejeição. Vereador Ellison Mercatelli. Favorável. Vereador Professor D. Favorável. Vereador Bonezinho. Favorável. Vereador Marcelo de Oliveira. Favorável. Vereador do Segurança. Favorável. Vereadora Magda. Favorável. Vereadora Professora Nete. Favorável. Vereador Zé Bedé. Favorável. Vereador Éder Miller. Favorável. Vereador Nussi. Vereador Nussi, favorável. Este presidente também favorável ao parecer do Tribunal de Contas. O parecer do Tribunal de Contas foi aprovado em segundo turno pela unanimidade da Câmara Municipal, portanto, aprovando as contas de 2009 também. Próximo item da pauta, projetos de lei do Executivo Municipal, processo número 206 de 2012, altera a lei número 4.185, de 26 de setembro de 2008, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de bem municipal que menciona a AEDA e dá providências correlatas. O projeto de lei está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação. Como se trata de projeto de concessão de uso, a votação é nominal, maioria absoluta. Vereador Professor D. Aprovado. Vereador favorável. Vereador Ellison Mercatelli. Favorável. Vereador Bonezinho. Favorável. Vereador Marcelo de Oliveira. Favorável. Vereador Zé Bedé. Favorável. Vereador do Segurança. Favorável. Vereadora Professora Nete. Favorável. Vereadora Magda. Favorável. Vereador Éder Miller. Favorável. Vereador Nussi. Este presidente também favorável. O projeto foi aprovado pela unanimidade da Câmara Municipal. O projeto consta uma emenda aditiva da Comissão de Justiça e Redação, as suas folhas 30, que diz o seguinte: emenda aditiva ao projeto de lei número 47 de 2012, acrescenta parágrafo 3º ao artigo 4º com a seguinte redação: artigo 4º, parágrafo 3º, a concessionária deverá comprovar na promulgação da lei a regularidade perante a Seguridade Social. Justificativa: a presente emenda tem o objetivo de dar cumprimento ao artigo 102 da Lei Orgânica do Município de Araras, conforme a orientação da diretoria jurídica desta Casa. Assim sendo, apresentamos esta emenda aditiva para apreciação desta Casa de Lei, juntamente com o projeto que deverá ser encaminhado ao plenário para discussão e votação. Plenário Vereador Bruno Moisés Batistella, Araras, 3 de maio de 2013, subscreve a emenda à Comissão de Justiça e Redação. A emenda da Comissão de Justiça e Redação está em discussão. Ninguém querendo discuti-la, coloco em votação, sob o mesmo regime que foi apreciado o projeto de lei, votação nominal, maioria absoluta. Vereador Professor D. Favorável. Vereador D favorável. Vereador Ellison Mercatelli. Favorável. Vereador Ellison favorável. Vereador Bonezinho. Favorável. Vereador Marcelo de Oliveira. Favorável. Vereador Zé Bedé. Favorável. Vereador do Segurança. Favorável. Vereadora Professora Nete. Favorável. Vereadora Magda. Favorável. Vereador Éder Miller. Favorável. Vereador Nussi. Este presidente também favorável à emenda. Portanto, o projeto com a emenda
foram aprovados. O projeto vai à redação final. Próximo item da pauta, processo número 66 de 2013, também de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências. O projeto de lei está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação. Votação simbólica, maioria simples para a sua aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado pela unanimidade. Encerrada a votação dos projetos, passaremos à votação dos requerimentos. De autoria da vereadora Nete Monteiro dos Santos Casagrande, processo número 112 de 2013. Requer informações sobre os projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras. O requerimento está em discussão. Presidente. Com a palavra, vereador Bonezinho. Quero aqui parabenizar esse requerimento da vereadora professora Nete, pedindo informações sobre os projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esportes. Realmente a gente acompanhou que, nesse último mandato do prefeito Brambila, a gestão da Secretaria Municipal de Esportes não foi boa. Não vimos projetos envolvendo os bairros, as entidades esportivas aqui do município e também, nesse começo de governo, a gente também percebe que a Secretaria ainda não vem desempenhando um bom papel. E acho salutar esse questionamento para que a gente possa saber quais os projetos que o novo secretário tem para o município. Então, tem o meu apoio a esse requerimento, vereadora. Requerimento continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Os favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Próximo requerimento, de autoria do vereador Marcelo de Oliveira, processo número 107 de 2013. Requer a convocação de sessão secreta da Câmara Municipal de Araras para a votação de proposta para outorga de título de cidadão ararense. O requerimento está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado de convocação de sessão secreta. Encerrada a ordem do dia, passaremos agora às explicações pessoais. Pelo prazo de 5 minutos, primeiro inscrito para as explicações pessoais, vereador Éder Miller. Presidente, vereadores, vereadoras. Senhor presidente, a questão da escola rural, vereador do Segurança, na semana passada eu também tinha apresentado um requerimento, questão do telhado, né? Que realmente chove lá dentro. E tive informação já que realmente está em andamento e logo em breve deve estar sanando esse problema lá na escola rural, que é de grande importância. Realmente o telhado está ruim, mas já deve logo ser sanado essa questão pela Secretaria de Educação. Vamos aguardar. Ok? Senhor presidente, eu recebi cópia enviada por Vossa Excelência, questão da greve da Santa Casa, que poderá ocorrer dia 8, por falta de pagamento. É lamentável, né? Lamentável porque vem se patinando faz tempo, está ocorrendo uma reforma na Santa Casa. Esses dias eu ouvi o senhor prefeito falar que, pedindo pelo rádio, pelo ar, para o provedor, dar uma solução, para que não demore 3 anos aquela reforma, e mudar o ponto-socorro, para que cabe logo a reforma da Santa Casa, e para o prefeito fazer um apelo no ar, no rádio. Quer dizer que está difícil a conversa lá no doutor Nussi. Está difícil mesmo. Eu acho que precisa resolver, para terminar logo essa reforma. Você vai ficar 3 anos reformando? Pois não. Só para corrigir, A parte é o vereador Nussi. Eu só citei por o senhor ser médico. Não é falta de pagamento, tem sido pago atrasado. Certo. Tem pago mensalmente, porém, Mas aqui eles falam fora do prazo. Fala até de julho, correção monetária, né? Mas fora do prazo, a verdade é essa. Então, espero que não aconteça a greve, que a população vai ser prejudicada, né?
O ponto-socorro está lá em condições desumanas, o jeito de atendimento lá está péssimo. Então, eu espero que a direção da Santa Casa, o provedor, tome aí uma solução, mude logo, para que se termine a reforma, né? Para um prefeito que é médico, ir no ar e falar no rádio, como eu ouvi, acho que alguns ouviu, pedindo, por favor, para o provedor mudar, para acabar a reforma, que é para fazer em 6 meses, 7 meses, vai demorar 2 anos, é difícil, quer dizer, o pessoal da Santa Casa também precisa andar um pouquinho, né? Vamos andar para frente, vamos... Então, quem fica prejudicado é a população, né? É lamentável. Espero aí que cheguem num acordo aí, não aconteça essa greve, que só vai trazer mais transtornos, que tanto para os médicos que lá trabalham, para a população e para os próprios servidores, né? E que essa questão da reforma aí se resolva o mais breve possível. Boa noite, obrigado. Próximo inscrito para suas explicações pessoais, vereador Zé Bedé. Mais uma vez, boa noite a todos. Uso esses 5 minutos para registrar nesta tribuna o meu pesar pelo falecimento do mecânico Edson Gonçalves da Silva. Tinha uma oficina lá no Jardim José Almeida. Registro aqui o meu pesar e peço a Deus que conforte a família desse jovem, né? Apesar de 41 anos de idade, mas é uma pessoa que ainda tinha um projeto longo, mas infelizmente foi interrompida aí por uma doença. Então fica meu pesar pelo falecimento. E queria também registrar nessa tribuna uma indicação que esse vereador fez. Muitas vezes esse vereador foi procurado pelos atletas dessa cidade, atletas esse que precisa de uma atenção, precisa de um apoio, um patrocínio, e muitas vezes, por falta desse incentivo, acaba desistindo do teu sonho. Registrei nesta casa um pedido, uma indicação para que a administração mandasse para esta Câmara um projeto de lei que cria o Bolsa Atleta, onde esses atletas terá, através desse projeto, uma autorização da Casa de Lei do município de Araras, para que o prefeito faça um investimento nesses atletas. Nós temos aí pessoas competentes, pessoas que têm aí um dom, que muitas vezes tem que ser interrompido, porque não consegue pagar uma passagem de ônibus, não consegue comprar uma chuteira. Então, pesquisando em algumas cidades do estado de São Paulo, existe vários municípios que têm essa política pública em relação a esse incentivo aos atletas. Então, peço ao prefeito que, quando esse projeto chegar no conhecimento dele, que ele estude com muito carinho e mande para esta casa, para que a gente possa autorizar a esse incentivo. Eu tenho pessoas que me procuram que, se tivesse, por parte da administração pública, um incentivo desse, com certeza, no futuro, nós teríamos grande chance aí de ter o nosso município sendo representado por essas pessoas. A parte, presidente. Concede a parte, vereador? Pois não. A parte é o vereador professor D. Vai no sentido de estar parabenizando também o vereador Zé Bedé, que quando a gente fala em desenvolvimento, né, estamos falando de questões aí que envolvem esporte e cultura. O combate à droga passa exatamente pelo investimento público na área de cultura e esporte. Nós somos um país que tem essa tradição, né? E nós temos agora os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, então principalmente as escolas, viu, Zé? Elas vão estar desempenhando esse papel de novos atletas aí, então a sua indicação realmente merece parabéns e a gente pode contar com o apoio do vereador. Sabemos que o esporte ele é bastante complexo aí, em várias modalidades, mas eu estive acompanhando, por exemplo, ali no ABB, um projeto que, inclusive, o vereador Éder tem participação, faz um trabalho com aquelas crianças, e se baseando nele, a gente acaba
cada vez mais assumindo esse compromisso, essa responsabilidade, e está mostrando para o prefeito que se uma criança daquela, um jovem daquele tiver aí por parte da administração um incentivo nesse sentido, com certeza vai ser... Hoje eles têm lá o Passo Atleta, mas isso não é suficiente. Eu tenho certeza que o município só tem a ganhar em investir nesse jovem, para que no futuro a gente possa ter isso como referência, não só esses vereadores, o prefeito e o município em geral. E também fiz uma indicação pedindo para que a administração municipal, nos futuros loteamentos dessa cidade, já anda lado a lado com as construções, um projeto, um estudo, para que na entrega das chaves não tenha que passar pela dificuldade que está acontecendo hoje, no sentido de coletivos, ônibus coletivo. Eu acho que o próximo loteamento que vai ser entregue, com certeza tem tempo suficiente para que o município se estrutura, até através de parceria, através de convênio com os governos estadual e federal, para que não passe o transtorno que está passando aquele pessoal do Vale Colombino. E falo isso porque, além do rádio, os moradores têm procurado a minha casa, que é muito mais próxima a eles, sabe que eu sou vereador, e vai até na minha casa. Muitos deles entendem os meus limites, mas também existe aqueles que acham que o vereador poderia buscar uma solução. Eu entendo que é da obrigação da gente, mas o que me cabe é estar cobrando, e essa reunião que eu tive com o secretário, com o presidente da autarquia, responsável pelos coletivos dessa cidade, foi nesse sentido também, de que nos próximos loteamentos não entregue chave sem ter um ônibus para levar as crianças para a escola, e também o cidadão que vai trabalhar nas empresas privadas, até mesmo na prefeitura. Obrigado, vereador Zé Bedé. Próximo inscrito, vereador Bonezinho, para suas explicações pessoais. Excelentíssimo senhor presidente Breno, ouvintes da Rádio Araras FM, continuando o assunto da Araprev que eu comecei a discorrer na minha fala anterior, quero aqui alertar o servidor público que o projeto já está tramitando firme e forte nessa casa, e o projeto visa cortar um repasse de R$334 mil por mês. Esse projeto passou pela minha comissão lá atrás, no começo do ano, onde eu e outros 2 vereadores que fazem parte dessa comissão, optamos em pedir um estudo atuarial à administração. O que seria esse estudo atuarial? Esse estudo iria nos dar um parâmetro do que iria acontecer a longo prazo, médio e longo prazo, daqui 15, daqui 20 anos, com o fim desse repasse de R$334 mil mês. Daí o projeto retornou a essa casa, não veio com esse estudo, e este vereador, sensibilizando com a causa do servidor público, muito sensibilizado com o servidor, deu um parecer questionando por que esse estudo atuarial não veio, e já manifestando que esse projeto não deve ser aprovado por esta Casa de Leis. O vereador do Segurança, que também faz parte da minha comissão, a Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa, também teve esse entendimento. O vereador Du entendeu que não houve base documental suficiente para que esse projeto fosse votado pelos vereadores. Então, quero aqui mandar um recado para o servidor, que a questão do reajuste, o servidor foi derrotado, a gente não pode esconder isso. O vereador Bonezinho foi derrotado, servidores públicos derrotados, sindicato derrotado, mas o servidor não deve, vereadora Anete derrotada, o servidor não deve parar essa mobilização. O servidor deve, sim, se mobilizar, lotar aqui essa Câmara de Vereadores, participar de debates, até porque eu me recordo aqui das palavras do advogado, Dr. Maurício Marangoni, no programa de rádio Marcelo Franchosa, da última sexta-feira, onde o doutor Maurício falou que o servidor público só falta enterrar. O servidor público realmente
não tem nada, nada, e o que tem, o pouco que tem, está para perder. Então, essa palavra aí desse digníssimo advogado, secretário da OAB de Araras, Dr. Marangoni, serve de alerta e de estímulo para o servidor. A união sim faz a força, devemos nos mobilizar, devemos ficar atentos também com a reforma administrativa, como eu falei aqui, devemos lutar pelo Estatuto do Servidor, que está parado, a gente não sabe como é que está em estudo, os servidores não têm participado desses debates. Então, a minha fala nesse sentido é de alerta ao servidor, para se mobilizar, para cobrar o seu vereador. Enfim, a luta ainda continua. Perdemos a batalha, mas não podemos perder a guerra. Então fica aqui o meu apoio ao servidor público municipal. Também quero aqui falar a respeito de 2 assuntos, que é o bairro Olivia Park, onde o número de buracos realmente está muito grande mesmo. Coloquei fotos no Facebook, onde o ônibus não consegue nem passar ali na rua. É um buraco realmente com muita profundidade. Fiz a indicação para a administração, gostaria, se possível, que o secretário de obras, engenheiro Canassa, diretor do Zé Paraíba, que é uma pessoa ao qual eu admiro muito, um dos poucos valores aí da administração do Dr. Brambila, que ele possa nos ajudar a resolver essa questão lá no bairro Olivia Park, viu, Zé? Se você puder, gostaria, e já desde já agradeço, você sempre tem me atendido de uma forma muito gentil e educada. Também quero cobrar a administração que faça um estudo para colocar uma lombada na Avenida Dona Renata, sentido Sobradinho, Shopping Happy Day, o sentido ali centro Sobradinho, perto da rodoviária, já tem uma lombada. Essa lombada realmente tem um papel fundamental para que não haja acidentes. E do outro lado também, na minha visão e na visão de alguns munícipes que me procuraram, deveria ter também. Então também reitero esse pedido à administração. Também recebi, presidente, uma denúncia que tem a ver com desvio de função. Já fiz requerimento ao senhor prefeito, pedindo às pessoas que estão em desvio de função. E quero aqui alertar o prefeito Brambila. Eu acredito que o prefeito, pela sua idoneidade, ele não tem conhecimento dessa pessoa que está em desvio de função. Então, gostaria que o prefeito ficasse atento, chamasse o secretário competente para que fosse corrigida essa falha, porque se não for, eu vou entrar no Ministério Público. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bonezinho. Eu sou o próximo inscrito, assim transfiro a presidência ao vice-presidente vereador Éder Miller. Assumo a presidência, de forma regimental, e concedo a palavra ao presidente Bueno Cortella. Obrigado, presidente. Boa noite a todos e todas. Quero, nessas explicações pessoais, tratar um pouco do desempenho do meu mandato, das últimas ações que tem desenvolvido, e, inclusive, saudar as referências aqui feitas pelo vereador Bonezinho a respeito da Comissão da Verdade, que tem este objetivo de seguir o exemplo de que outros legislativos têm feito pelo país. O vereador Núcio fez um brilhante discurso aqui no dia 1º de abril, lembrando o golpe de 64, e mostra mesmo, revela, e conversei com o vereador Núcio antes de apresentar este projeto de resolução que vinha formatando, e esse é um momento muito importante mesmo da história nacional, em que se institui a Comissão Nacional da Verdade, em que a Câmara de São Paulo faz a sua Comissão Municipal da Verdade. Podemos ter a noção do tamanho da Comissão da Verdade, onde ali estavam, como por ser a capital do Estado, instalados os principais aparelhos de repressão, e naquela cidade aconteceram importantes e graves violações de direitos humanos. A Assembleia Legislativa também instituiu a sua Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, inclusive, que chama a comissão, e acho que a Câmara Municipal também cumpre esse papel. Nós tivemos na nossa cidade violações à ordem constitucional, à legalidade, talvez não ficou evidenciado questões mais graves de violações de direitos individuais. Mas até quanto a isso, nós precisamos abrir a oportunidade de que as pessoas possam se manifestar, procurar a comissão, essa comissão que espero seja instituída, composta, inclusive na proposta deixei bastante aberta
sem até fixar número da comissão, porque vai depender do interesse dos parlamentares e com a possibilidade até de eventuais estudiosos na área de direitos humanos poderem integrar também a comissão, como tem participação de grandes estudiosos no tema, na Comissão Nacional da Verdade, poderá também a Comissão da Câmara se servir dessas ideias. Acredito que será um debate proveitoso e a Câmara Municipal tem muito a contribuir. Ouvir os presidentes do Poder Legislativo Municipal daquele período, familiares do prefeito Milton Severino, que foi afastado do cargo naquele período, numa grave violação da ordem constitucional, e outras tantas questões que às vezes passaram de forma sutil. Mas, como tem dito os movimentos de direitos humanos e da Comissão Nacional da Verdade, é para que nunca se esqueça e para que nunca mais aconteça. Então, para que nunca se esqueça e para que nunca mais aconteça, é um papel importante da nossa jovem democracia, tirar a limpo estas questões, e acho que essa Câmara Municipal também vai cumprir um papel histórico de reunir um conjunto de informações sobre assuntos que às vezes ficam um pouco constrangidos, um pouco velados. O objetivo não é aumentar esse constrangimento sobre qualquer pessoa ou qualquer situação insuspeita, mas é justamente evidenciar, porque quanto mais tempo se passa, mais a história vai ficando deixada de lado. Então, este momento nacional e que tem ocorrido por todo o país é um momento propício mesmo para a discussão desse período de 64 a 85 também na nossa cidade. Também foi lido nesta sessão de hoje projeto de resolução que cria na Câmara Municipal um espaço artístico-cultural. Eu achava que inclusive já existia, e que até tinha falado com o secretário Mussa de usar esse nosso espaço. Existe a resolução vigente número 41 de 2005, de autoria do vereador Romildo Benedito Borelli, o baiano da farmácia, mas é um pouco restrita à exposição apenas de entidades filantrópicas. E a ideia é um pouco alargar, inclusive permitir, por exemplo, que exposições que já passaram pelo Centro Cultural e que há a possibilidade que o Poder Legislativo faça o abrigamento também dessas exposições, que nós temos um fluxo muito grande e a Câmara Municipal pode contribuir também em levar a cultura também da nossa cidade, do nosso país adiante. Por fim, a gente sempre tem cumprido, a Câmara Municipal cumpre com muita eficácia esta função, uma dessas funções que é de assessoramento do Poder Executivo, de auxiliar, de propor soluções. E uma dessas que tenho feito e que propus hoje é do orçamento participativo jovem. Não há tempo, mas é uma ideia que tem se desenvolvido em várias cidades. Eu espero que aqui também seja levada adiante. Obrigado. Obrigado, vereador Bueno. Devolvo a presidência. Reassumo a presidência e concedo, para suas explicações pessoais, a palavra ao vereador Nussi, pelo prazo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, eu gostaria de dizer aos colegas vereadores que, é claro, aqui se encontra a tribuna, que se encontra nessa casa realmente o local para que se faça as reivindicações, indicações, pedidos, ao prefeito para que se corrija este ou aquele defeito. Eu só gostaria de lembrar que nós estamos no 4º mês de administração. Então, um pouco de serenidade, um pouco de tranquilidade com relação às medidas que serão tomadas, porque nós devemos dar esse prazo ao prefeito. Normalmente se dá 6 meses ao prefeito para que ele comece as suas atividades. Nós entendemos que o prefeito Brambila já vinha ocupando o cargo, mas não se esqueça que foi uma recuperação, foi uma época de transição difícil, que ele não pôde cumprir exatamente com o seu mandato de maneira integral. Então, nós que agora fomos eleitos para esse quadriênio, nós entendemos que um pouco de serenidade com relação às medidas seria um pouco melhor, que se tranquilizasse um pouco. E com relação à fala do vereador que me antecedeu, um dos vereadores que me antecederam, não diminuindo, mantendo a importância do amigo Paraíba, mas nós temos grandes valores dentro da prefeitura. Ele não é o único, um dos únicos, não. Eu, quando trabalhei na Secretaria de Saúde, quando ocupei a pasta de secretário,
eu cito vários nomes, a Silmara, a Luciana, a Rose, a Edna, funcionários de carreira excelentes que me ajudaram muito lá. E eu estou citando alguns, estou deixando muitos de fora. Então, o Paraíba não é um dos poucos valores, não, é um dos muitos valores que nós temos nessa administração e que nos ajudam e que nos dão um apoio muito grande para que se consiga levar a uma situação melhor toda a nossa cidade. Com relação à Comissão da Verdade, vereador Breno, desde o começo nós conversamos muito a respeito disso. Nós entendemos que a história não pode ser esquecida para ela não se repetir. Nós entendemos que no ano que vem são 50 anos daquela revolução, entre aspas, que conspurcou a Constituição, que interferiu na vida das pessoas, que tirou a liberdade de todos nós que vivemos aquela época, e isso não pode se repetir. Na verdade, presidente, você sabe disso, a Revolução de 64, a dita Revolução, começou, na verdade, em 25 de agosto de 61, com a renúncia do presidente Jânio, e um general que ocupava a pasta chamada na época, hoje chama Defesa, naquela época chamava Ministério da Guerra, achou por bem que o vice não deveria assumir, que seria o Jean Goulart. E, em virtude de uma revolta em alguns setores do país, obrigando a seguir a Constituição, ele deu posse para o Jean, e depois, dois anos depois, participou da derrubada desse vice-presidente que foi eleito constitucionalmente, ocupou seu lugar com muita dignidade, mas, infelizmente, nós passamos aí mais de 20 anos em situação de ilegalidade, em primeiro lugar, e de perda de todos os valores. É lógico que nós não tivemos na cidade, que eu me lembro, nenhuma violência contra o ser humano, mas nós tivemos a violência física, eu estou dizendo, mas nós tivemos violência de todas as maneiras, inclusive humilhação, inclusive maneira de fazer com que as pessoas se submetessem pela força e pela humilhação às regras de quem então ditava as ordens naquele momento. E nós não podemos esquecer isso de maneira nenhuma. Tem nome de vários generais presidentes aqui na nossa cidade. Então, nós não podemos esquecer que a ordem partiu deles. Se quem praticou o ato hoje está sendo objeto de processo, enfim, ou de perseguição, não podemos esquecer quem deu a ordem lá em cima. Quem deu legalidade para os atos daqueles que cometeram diretamente contra o cidadão. Nós não podemos esquecer disso, não. De quem ocupou o cargo de governador, quem ocupou o cargo de presidente da República, contra a vontade popular, imposto de maneira pela força. Isso não pode ser esquecido, gente, de maneira nenhuma. Temos aí grande parte da população que não viveu isso. Isso não pode ser esquecido. Faço questão, presidente, se me permite mais 30 segundos, de acompanhar essa comissão. Talvez eu não possa fazer parte, que já faço parte de outras, mas com certeza acompanharei de perto toda essa questão. E a questão não é vingança, não queremos ver ninguém cumprindo pena por isso, mas os nomes daqueles que participaram de maneira efetiva têm que ser trazidos à tona. A população tem que saber como eles atuaram nessa época. Muito obrigado. Obrigado, vereador Nussi. Encerradas as explicações pessoais, nada mais havendo nesta sessão ordinária, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 29 de abril de 2013, às 20 horas. E antes de encerrar esta sessão, também convoco os senhores vereadores e vereadoras para a terceira sessão extraordinária, a realizar-se hoje, logo após, às 21h12, com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei Executivo Municipal, processo 103/2013, dispõe sobre a concessão de reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais, da administração pública direta e indireta e da outras providências. Item 2 da pauta dessa terceira sessão extraordinária. Da autoria da mesa da Câmara, processo 114/2013, dispõe sobre concessão de reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Araras e da outras providências.
Sendo assim, declaro encerrada esta 12ª sessão ordinária.